Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e eu quero fazer as honras da casa para você que está chegando agora no canal, a você que está hoje conhecendo nosso trabalho. Quero que você, por gentileza, assista o vídeo até o final, é o meu pedido todo especial. Depois, se você gostar, deixe o seu like, se você gostar, faça o comentário, isso para nós é muito importante. E a você que já faz parte da comunidade Ensino e Palestra, muito obrigado. A você que toda quarta-feira fica na expectativa do nosso vídeo da semana. Toda quarta-feira tem vídeo aqui no canal, tratando da nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema do nosso quarto trimestre de 2022 é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O comentarista do trimestre é o pastor Ezequias Soares. Ele é graduado em teologia, ele também é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e também é comentarista das revistas Lições Bíblicas da CPAD. E também autor de muitas obras, também pela CPAD. E nós estamos aqui com muita alegria, com muita humildade, com muita tranquilidade, com muito prazer, trazendo para você o nosso comentário sobre as lições, trazendo o nosso comentário, o nosso parecer sobre cada uma das 13 lições. Vamos juntos? Vamos então para mais um vídeo aqui no canal Ensino e Palestra. Lição número 5, contra os falsos profetas. O nosso texto áureo, a nossa verdade prática, a nossa leitura diária está ali na nossa revista e também a leitura bíblica em classe, que nesta semana encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 13, versículos 1 ao 10. É uma leitura bem grande, mas vamos a ela. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estares firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade, adivinhação mentirosa, os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tivestes visão de vaidade, e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como tendes falado vaidade, e visto a mentira, portanto eis que sou contra vós, diz o Senhor Deus. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Esse é o nosso texto, essa é a porção bíblica para a semana e em cima dela que está construída a nossa lição. Lição número 5, falando sobre os falsos profetas. O nosso primeiro tópico, sobre os profetas. Primeiro, o termo profeta. Segundo, outros termos para designar os profetas de Deus. Terceiro, os falsos profetas. Segundo o Wikipédia, a enciclopédia livre, em uma religião, profeta, uma palavra do grego, é um indivíduo que alega ter sido contactado pelo sobrenatural ou pelo divino e fala por eles, servindo como um intermediário com a humanidade, passando este novo conhecimento descoberto da entidade sobrenatural para as outras pessoas. A mensagem transmitida pelo profeta é chamada de profecia. Já profeta. A etimologia da palavra profeta traz no grego a expressão profetes, que significa proclamador ou intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra mais comum para a definição do termo é nabi, ou nabi, que tem por significado alguém que fala em nome de Deus. Segundo a definição de Gordon Fee, os profetas são os mediadores ou porta-vozes de Deus no tocante à aliança. Através deles, Deus relembra as pessoas nas gerações depois de Moisés que, se a lei for guardada, haverá bênçãos como resultado, senão
seguirão-se castigo. Os profetas ocupam 1/3 de todo o conteúdo do Antigo Testamento. Sabia disso? 1/3 de todo o conteúdo do Antigo Testamento são palavras dos profetas. A obra desses homens, capacitados pelo próprio Deus, encontra um resguardo singular nas Sagradas Escrituras. Segundo o escritor Alex Varugese, em sua obra assinada em conjunto com outros diversos autores, intitulada Descobrindo a Bíblia, durante o século VIII a.C., a profecia se tornou um fenômeno religioso contínuo em Israel. Segundo ele, a liderança profética e o desenvolvimento literal de livros proféticos continuaram durante meados do V século. O período referido vai de 800 a 450 a.C. e é denominado como o período clássico da profecia de Israel. Segundo Moscone, os profetas questionavam, os profetas incomodavam, os profetas tiravam o sono, o sossego de todos. Será que não o faziam justamente para despertar para a palavra de Deus, que é eterna e sempre atual, sendo que a sociedade pós-moderna precisa dela? Na definição do teólogo assembleiano Claudio de Odrande, profeta era, no Antigo Testamento, a pessoa devidamente vocacionada e autorizada por Deus para falar por Deus e em lugar de Deus. Era a pessoa vocacionada e autorizada por Deus para falar por Deus em lugar de Deus. O profeta era um mestre incontestável quando sob a inspiração do Espírito Santo. Quais são as funções do profeta? Correção. A maioria dos profetas que nós encontramos na Bíblia, eles trazem uma palavra de correção. Jeremias estava tentando corrigir o povo ali em Jerusalém. Ezequiel lá já no cativeiro. Oséias já havia tentado isso. Tentado não, ele fez isso. Se o povo não aceitou é outra coisa, mas ele fez essa palavra de correção lá no Reino do Norte. Elias também fez isso. Eliseu, todos os profetas tinham uma palavra de correção. O profeta tinha como primazia fazer a vontade de Deus. Deus, através do profeta, corrigia o seu povo. Embora nem sempre as pessoas aceitassem a correção divina, e digo mais, na imensa maioria das vezes não aceitava. E, no caso de Jeremias, até mesmo eram ríspidos para com Jeremias. E por vezes prenderam Jeremias, porque ele estava profetizando. A principal missão do profeta não era prever o futuro. Quando se fala em profecia, já pensa em futuro. Quando se fala em profeta, já pensa no que vai acontecer depois. Não era prever o futuro a principal missão, mas corrigir o povo. Uma outra característica, uma outra função do profeta era a proclamação. Era a avaliação sobre as condições políticas, a avaliação sobre as condições morais e a avaliação sobre as condições religiosas. O profeta estava preocupado com o que estava acontecendo à sua volta, como os reis estavam tratando o povo, como os sacerdotes estavam fazendo o seu trabalho, como o povo estava se comportando. Tudo isso era avaliado pelo profeta. Tudo isso era filtrado pelo profeta. E ele proclamava sempre a verdade para corrigir erros que estavam acontecendo. A nação era convidada a arrepender-se e a reatar o relacionamento com Deus. Uma outra importante função do profeta é mensageiro. O profeta era o porta-voz do próprio Deus. Por meio de sua boca, Jeová falava ao seu povo. Muitas vezes Deus falou assim, o profeta falou assim diz o Senhor. E esse era o prenúncio de uma mensagem vinda da parte de Deus e exposta pelo profeta. Ponto 2. Sobre os falsos profetas em Ezequiel. Primeiro subtópico, os dois lados. Segundo, a apresentação. Terceiro, o desserviço dos falsos profetas. Quarto, as raposas do deserto. Os falsos profetas. Uma regra que não tem exceção. Algumas regras, e a grande maioria, a imensa maioria delas, tem sua exceção. Mas essa aqui não tem exceção. Qual é essa regra? Tudo tem dois lados. Regra básica, primária. Tudo tem dois lados. O certo e o errado, o bom e o mal, o bem e o mal, o verdadeiro e o falso. Em meio a muitos e verdadeiros e autênticos profetas que falavam em nome de Deus, existiam outros que falavam mentiras, profetizavam por conveniência,
trazia o engodo para o povo, trazia o engano para o povo. Chegou ao ponto de, no passado, muitos profetas serem, acredite, assalariados pelos reis. Sim, dentre a extensa folha de pagamento do reino, tinha ali o nome dos profetas. Eram chamados servidores públicos, coitado do servidor público, mais uma vez, né, é usado em um exemplo negativo. A função desses profetas, então, era falar ao povo palavras que mostrassem que aquele monarca estava agindo, que estava na direção de Deus, estava agindo corretamente, estava agindo certo, estava fazendo tudo certinho, que Deus estava com ele, que Deus estava autenticando o que o profeta falava e o que o rei fazia. Eram subordinados à corte. Um claro exemplo de profeta falso é Ananias, que profetizou no tempo de Jeremias. Na verdade, Ananias contradizia o que Jeremias falava. Deus deu a Jeremias uma árdua missão: falar ao povo de Judá sobre a iminente destruição de Jerusalém. Deus estava irado com o seu povo. Deus estava irado com as lideranças e advertia que o fim seria trágico caso não houvesse retrocesso no desvio teológico, no desvio religioso, no desvio comportamental do povo. Se Jeremias advertia, se Jeremias conclamava para o arrependimento, Ananias, o falso profeta, tentava amenizar a situação, dizendo que Deus iria preservar, guardar o povo. É claro que a intenção de Deus era preservar o povo, era guardar o seu povo, desde que ele e seu povo se resguardasse do pecado. Ananias ele não era judeu, ele era gibeonita. Você deve lembrar do episódio em que Josué fez uma aliança com os gibeonitas. Eles mentiram para Josué, inventando uma história com H é o fato verdadeiro. História com E é o fato falso, é um conto. Então aqui eles fizeram uma história para Josué, onde diziam que eram de uma terra longínqua. Eles vestiram roupas velhas para mostrar que estavam há muito tempo em viagem, quando na verdade eram vizinhos muito próximos. Josué insensatamente faz um acordo prometendo proteger aquele povo. Desfeito aquele equívoco e vindo a verdade à tona, Josué já não podia mais voltar atrás, porque ele havia empenhado a sua palavra. Os gibeonitas deveriam ser preservados e protegidos. Lemos essa passagem em Josué, lá no capítulo 9. Tempos depois, Saul quebra esse acordo perpétuo, desencadeia uma grande retaliação da parte de Deus, porque esse acordo não poderia ser quebrado e Saul o fez. Jeremias profetizou sobre o iminente fim de Judá, o cativeiro. Por sua vez, Ananias falsamente profetizou que o reino do sul seria livre da servidão do rei da Babilônia. Ao que parece, a imensa maioria do povo deu ouvidos às mentiras de Ananias, pois era impensável, nós já comentamos aqui, era impensável imaginar que Deus permitiria ao inimigo entregar o território, apossar-se do território, que Deus permitiria ao inimigo apossar-se do território, tomar conta do território. Deus não entregaria o território, Deus não entregaria o templo para serem destruídos, mas foi exatamente o que aconteceu. Jeremias, em certa ocasião, coloca um jugo sobre si, e ele foi ordenado a Deus por isso, para fazer isso. E com esse jugo ele falava sobre a servidão que aconteceria. Porém, Ananias, ele quebrou o jugo e disse que não haveria nenhuma servidão. Pelo contrário, segundo ele, todos os tesouros que Nabucodonosor havia usurpado do templo do Senhor seriam devolvidos ao cabo de 2 anos. O que evidentemente não aconteceu. Era uma profecia falsa. O povo ficou 70 anos preso. Deus já havia falado por ele, Jeremias, que o povo ficaria 70 anos no cativeiro. Ananias se mostrava incansável no seu papel de desacreditar Jeremias, o homem de Deus.
Nós vimos isso lá em Jeremias capítulo 28, versículos 1 ao 4, se você quiser ler na sua Bíblia e acompanhar essa passagem. Deus se indignou e mandou que Jeremias profetizasse que o jugo de madeira quebrado por Ananias se tornaria em jugo de ferro, e mais, que Ananias morreria ainda naquele ano. E isso realmente aconteceu, conforme você pode ver lá em Jeremias capítulo 28, versículo 17. Enquanto isso, lá no cativeiro, enquanto em Jerusalém, Jeremias continuava sua árdua missão de correção, lá no cativeiro, Deus usava Ezequiel para também profetizar. Se Jeremias tinha problemas com os falsos profetas em sua terra, no exílio não era diferente. Por incrível que pareça, Ezequiel tinha também que cuidar, que proteger o povo dos falsos profetas, que também estavam entre os deportados para a Babilônia. Dentre os deportados que foram embora para a Babilônia e foram levados por Nabucodonosor, existiam falsos profetas também. E mais uma dor de cabeça para o nosso profeta Ezequiel administrar. Ezequiel 13:3, assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Loucura aqui não determina necessariamente incapacidade intelectual, mas é um desvio moral, um desvio de conduta. Lá em Jeremias 13:4, os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Falsos profetas como raposas no deserto. Deus aqui humilha ao máximo o ministério dos falsos profetas. Eles são comparados com raposas e, em outras traduções, chacais. Os chacais eram animais que habitavam cidades desoladas, abandonadas, semi-destruídas. As raposas são ardilosas, devastam plantações, habitam em ruínas. Qual o paralelo com os falsos profetas? Os falsos profetas são enganadores, falam o que não lhes convém, são ardilosos, agem por interesse. Sua profecia, ao invés de trazer conserto, união, carregam sobre si ruína e trazem essa ruína para seus ouvintes. Ponto 3, tópico 3, sobre a geração das mensagens falsas. Primeiro subtópico, o profeta no Antigo Testamento. Segundo, os portadores de mensagens falsas. Terceiro, a ira de Deus contra os falsos profetas. Como nós falamos aqui, na Antiguidade o profetismo era comum. Encontrava-se facilmente profetas em diversas localidades, como Mesopotâmia, Canaã, Egito. Havia na antiga Síria um tipo de profecia estática exercida por sacerdotisas associados ao tempo de estar. No Egito existe evidência sobre o aparecimento de profetas. Em Mari, antiga cidade da Mesopotâmia, foram descobertas as então chamadas Cartas de Mari, escritas no século XVIII a.C. Mas em Israel, o profetismo em Israel diferenciava-se dos demais povos. Suas profecias tinham a ver com o fator local e também com a própria história. Em Israel, os profetas, muito mais que prever o futuro, instruíam o povo, guiavam a nação para a prática do que era correta. O período áureo da profecia em Israel foi justamente o período dos reis. Esse período é marcado por uma enorme apostasia. O povo afastou-se facilmente de seu Deus. Por iniciativa de Jeová, o povo recebia, através dos profetas, orientações de como ter uma vida correta e andar nos caminhos propostos por ele. Durante o reinado de Saul, o primeiro rei de Israel, temos a figura forte e sempre presente do grande profeta Samuel. No período seguinte, o rei Davi teve assolado os profetas Natã e Gade. Com a divisão do reino, houve o grande profetismo. Mas eu quero falar para você sobre o verdadeiro profeta. Até aqui nós falamos sobre falsos profetas, mas como reconhecer o verdadeiro profeta? Uma regra básica. Quando ele profetiza, as profecias se cumprem. Lá em Zacarias 9:9, também em Mateus 21, versículo 1 ao 11.
O profeta verdadeiro não escolhe o que profetizar. É Deus que determina. E a ordem divina deve ser seguida à risca, sob o risco do profeta perder a sua vocação. E isso era no ministério profético. Hoje nós não temos mais o ministério profético. Hoje nós não temos mais profetas como Natã, que era 24 horas profeta, como Isaías, que era 24 horas profeta, como Jeremias, que era 24 horas profeta. Hoje nós temos o fulano, beltrano e cicrano, que Deus por vezes usa em uma profecia para alertar, para corrigir, para ajudar. Mas essa pessoa usada momentaneamente poderá não profetizar novamente. Mas se o Espírito Santo quiser usá-la novamente, será também assim feito. E algumas pessoas reiteradas vezes são usadas para trazerem mensagem de Deus para o povo. Agora, uma mensagem profética, ela jamais pode contradizer a Bíblia Sagrada. Outra regra básica primária: nunca a profecia contradiz a palavra de Deus. Um exemplo: se alguém diz assim, Deus me revelou nesta noite através de um sonho ou através de uma visão que Jesus Cristo voltará amanhã, pode ficar tranquilo, essa profecia é falsa. É falsa, porque na Bíblia não diz a data que Jesus Cristo voltará. Ele mesmo não declarou, ele mesmo disse que nem o Filho do Homem nem os anjos sabiam, a não ser Deus. Hoje Jesus sabe com absoluta certeza a data que ele virá. Mas a Bíblia não explicita, não fala, não externiza, não externa, melhor falando, a data. Então, nenhum profeta poderá fazê-lo. Nós temos que passar a profecia pela luz da Bíblia, passar a profecia pelo filtro da Bíblia Sagrada. Nós possamos nos cuidar, porque existem muitas falsas profecias, muitos falsos profetas que existem por aí, falando tolices, falando bobagens, determinando coisas que Deus não determinou, ordenando coisas que Deus não ordenou. Cuidado! A nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. Ela é a nossa bússola. Ela é quem nos alerta e quem nos ajuda a entender e a fazer o discernimento verdadeiro entre o verdadeiro e o falso profeta. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você que nos assistiu. Nos ajude, inscreva-se no canal, comente este vídeo e nós teremos uma grande honra de ter você também associado aqui no canal Ensine Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.